como vai ser o nosso envolvimento com Deus nesse ano. Como é que nós podemos estimular vocês? Como nós podemos viver pessoalmente uma vida íntima com Deus, mas ajudar vocês a serem impactados e viver uma vida impactante para Deus. Então o convite para você é uma vida enraizada em Jesus. Amém? Cada coisa que nós falarmos vai ser isso. A nossa série, então agora pode ir para o próximo slide, neste mês será aprofundando as suas raízes neste mês. Então a gente tem a série do ano, agora a gente cada mês tem uma série, e a gente tem a pregação do dia. Então a série do ano é Enraizados. A série do mês é aprofundando as suas raízes pela oração. Como é que a gente enraiza? Com oração. E aí a gente vai mais. Qual é a pregação de hoje? Qual é a palavra que Deus tem para o nosso coração? Como é que eu vou me aprofundar, através da oração? Aprendendo a orar com Jesus. Está vendo? Vamos aprender a orar com Jesus? Amém? E eu mandei para vocês uma oração. É a oração do Pai Nosso da versão atualizada. Oração atualizada para minha preferência. É contextualizada, porque a gente não contextualiza, não relativiza tudo. O que a gente faz? A gente pega, quando vai falar de Deus como Pai, a gente fala Ele como Pai do jeito que muitos de nós conhecemos. A gente tem pai permissivo, pai que deixa fazer tudo, ou um pai bravo. É sempre assim, a gente relativiza. Mas quem é Deus realmente? Deus é esse pai bravo? Deus é esse Deus permissivo, que deixa tudo? Então a gente vai para a oração. E eu estava olhando, gente, aquela oração que eu mandei para vocês. Se você olhar, fala, pastor, não tem nenhum erro nessa oração. O senhor está falando coisas maravilhosas. Mas quando você combina com aquilo que está escrito e pega cada versículo, espera lá, não é bem isso que está dizendo, o foco é outro. E eu queria chamar a sua atenção para a gente aprender a orar com Jesus. Vou ser rápido aqui, mas a gente tem o mês todo para falar sobre isso e entender como é que a gente realmente pode tocar o coração de Deus. Vamos ler aqui esse texto que diz assim: e quando vocês orarem, vamos juntos? Não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Vamos ficar em pé para a palavra de Deus. Hoje a gente não carrega mais a Bíblia em geral. Hoje a gente nem abre a Bíblia na hora da pregação. Eu sinto uma falta disso. Eu sei que se eu pedir para cada um vai abrir numa versão, aí é complicado. Então a gente quer que você entenda. Mas eu espero que você nunca perca a reverência pela palavra de Deus. É Deus falando com a gente, tá bom? Então quando você lê comigo, você está ouvindo Deus, está falando com Deus. Também vamos lá, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Bem forte o Senhor. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Nós precisamos realmente parar de correr para o Senhor e sermos pedintes espirituais, e nos tornarmos tão maduros, tão grandes, que a gente possa ouvir coisas mais profundas e também difíceis do Senhor, para a gente poder viver a vida de adulto espiritual, porque o seu projeto é que não sejamos mais como crianças, mas que sejamos adultos, e o projeto é ter a maturidade de Cristo. Clamo, Senhor Jesus, a maturidade do Senhor para esta igreja. Que significa pensar como o Senhor, amar como o Senhor, viver como o Senhor, sentir como o Senhor, se comportar como o Senhor. Tem misericórdia de nós. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração,
abre a nossa mente para o Teu Espírito Santo, no poder do Teu Espírito, para a Tua voz. Amém, amém. Pode assentar-se. Eu quero ir direto para as implicações, irmãos, disto aqui. Eu estou pulando bastante para a gente ir direto para as implicações, para a gente entender. Como eu disse, a gente tem o mês todo e eu posso viajar em outras partes com você, depois nesse texto, mas implicações está dizendo assim, o que isso tem a ver com a gente? Algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, Deus mantém um canal aberto de comunicação constante. Vamos falar juntos? Deus mantém um canal de comunicação aberto e constante. Oração é isso. Oração é um canal de comunicação direto com Deus, que independe do lugar, do momento, da situação. É isso que eu disse. E eu gosto, não é uma frase minha, mas eu repito, de alguém que disse assim: a oração está a uma distância, Deus está à distância de uma oração somente. Essa é a distância de Deus. Basta falar com Ele. E alguém já disse assim: Satanás pode impedir uma viagem, Satanás pode impedir um projeto, Satanás pode impedir uma pregação, Satanás pode impedir um culto, mas ele nunca pode impedir esse canal direto de comunicação entre você e Deus. Amém, irmãos? E a gente precisa entender isso. É um recurso de Deus. E Ele está dizendo: eu vou criar um canal de uma forma que é aberto para você me ouvir e eu te ouvir. Não é um canal de, Senhor, olha, vamos sentar aqui agora. Você já viu, tem pessoas que se dão bem numa mesa, porque eu geralmente dou, porque eu ouço e você tem pessoas que querem falar, mas eu tenho, a maioria é assim, sempre na mesa, alguns agradecem aqueles que falam, né? Mas tem aquelas pessoas que falam, e chega na presença de Deus e pensa que fala, e Deus está dizendo: não, pera lá, é um diálogo, não é um monólogo, é um canal aberto, para você ouvir o que eu tenho, meu plano, meu projeto, para você. Eu também quero te ouvir, eu estou interessado na sua vida. E é uma comunicação entre Deus e nós, que nada, põe isso, nada pode impedir esse canal de comunicação. E é interessante que quando fala de oração lá na batalha, que está falando em Efésios 6, comunicação exatamente é aquela comunicação, a oração é esse canal de comunicação na guerra. E é muito interessante que quando está falando da armadura de Deus, está falando da oração desse jeito, desse canal que Deus tem. Eu nunca tinha visto nisso. Diz que faltou a comunicação, faltou tudo para eles. Eles precisam dizer: pare agora, não avance, o inimigo está à direita, o inimigo está vindo à esquerda, afastem agora, não avance mais, retrocedam por um tempo. A comunicação, o tempo, espere aí, olha, estamos aqui, estamos nos atacando de todo jeito, e estão fechando, e a gente não está vencendo, morreu a maior parte, é maior que a gente. Então a comunicação é: por favor, envia mais gente, mais recursos, mais aviões, mais armas, mais guerreiros. E a oração exatamente é isso, Deus dizendo o seguinte: é um canal de comunicação que vai ajudar você a enfrentar todas as coisas na sua vida, e saber que Deus está presente, é Deus presente com você, acompanhando, falando, ouvindo e te ajudando naquilo que você espera. Amém? É um canal. Deixa eu ligar para o pastor para ele orar. Claro que eu vou orar, é porque a gente precisa orar junto. Eu vou orar, e claro, eu quero ter alguém para ligar para orar comigo, sem problema. Mas eu estou dizendo assim que o que você pode fazer primeiramente, antes de ligar para mim, já pode ir, enquanto vai indo para o telefone, já, Deus, eu sei que o Senhor me ouve, o Senhor me entende, vou falar com o pastor, quero a ajuda dele, eu vou falar com aquele irmão, eu quero ajuda, mas eu sei que o Senhor já me ouviu, e eu só quero ajuda de pessoas que levem comigo, mas o Senhor já me ouviu, porque eu tenho um canal direto. Jesus diz assim: o véu foi rasgado, e Ele diz: eu sou à direita do Pai, para interceder, e Ele está dizendo assim: está aberto, você pode ir a hora que quiser, e como quiser, venha na minha presença. Ele diz: eu aceito, eu estou te esperando, e eu estou intercedendo. Como eu disse, Ele não está lá organizando o mundo, administrando a terra, o universo. Não, Ele diz assim: o meu papel, a minha função é interceder por você, é saber o que se passa na sua vida. E aí, por saber, eu estou clamando ao Pai, pedindo: Pai, por favor, intervenha. Aleluia por isso, louvado seja Deus. Canal aberto. A segunda implicação para mim que é importante, é que eu quero que você fale comigo, é: Deus espera, vamos juntos? Deus espera uma vida de oração e não momentos isolados. Porque o texto está dizendo assim: quando orardes, Jesus está dizendo assim: olha, se vocês orarem, então se vocês orarem, faça assim, não, quando vocês orarem. Jesus está contando que a sua vida e a minha vida precisa ser uma vida de oração. E oração é comunicação. Então está dizendo, uma vida de constante intimidade com Deus, ligado com Ele o tempo todo. Ele diz: assim que tem que ser. Por isso é um texto que diz: orem
Qual é o texto? Orem sem cessar. O tempo todo em oração. Nossa, quantas coisas acontecem com a gente. E se a gente não correr para a presença de Deus e pedir, Senhor, por favor, fala comigo. Senhor, apazigua o meu coração. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, eu preciso de entendimento. Senhor, eu preciso da tua presença. Senhor, eu preciso da tua paz agora. Me ajuda. É assim. Oração o tempo todo. Orar sem cessar. Não é algum momento. Então, Ele está esperando que seja hábito na sua vida. Eu sei que nós tínhamos, família tinha hábito de orar. E as coisas aconteceram, a vida hoje está de um jeito, eu quero que você preste atenção nisso. Estão criando um tipo de trabalho que você trabalha e você não consegue mais dar tempo nem para a sua família nem para Deus. Eles fragmentam a sua vida. Você não tem um dia que Deus estabeleceu que é o dia para a gente parar e ficar em família. Então você vai trabalhando de tal forma que um dia você fica na segunda, outro dia você fica na terça, outro dia fica na quarta, e nós vamos fazendo isso com Deus. Então já não posso ficar mais que almoçar junto, porque um foi para a escola, outro foi para a natação, outro está no trabalho, e aí Satanás não vai dizendo que Deus não presta, que Deus não serve, que a igreja não é bom, não, ele só vai criando coisas, e quando você vê a sua vida está de um jeito, que Deus não é mais parte da sua vida no dia a dia. A oração do almoço, a oração do café, a oração da janta, a oração de deitar. A oração na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vir a casa para ter tempo. Então a gente vai fragmentando a nossa vida e vai deixando assim. E Ele está dizendo assim, orar sem cessar. Não é um momento isolado, é a sua vida completamente em oração. Quando orar? Minha vida constante. Cada vez que eu preciso falar com Deus, é isso que Ele espera de mim e de você. Orar sem cessar. Orar sempre. Estar na intimidade com Ele, estar em comunhão com Ele, ser sensível à voz dEle, o tempo todo. Orar é isto, sensível ao que Ele tem, porque orar é ouvir. Aí você fala, não vou falar, mas ouça. Veja o que você vai fazer agora e pergunte. Senhor, eu planejei assim, assim, assado. Se há alguma coisa que eu não estou vendo, por favor, abra os meus olhos. Então eu não posso fazer isso, agora é a hora de Deus, eu vou à igreja. Não, a sua vida é do Senhor Jesus quando Ele fala dessa forma. Você está dirigindo, você está indo para o trabalho, você está voltando do trabalho, você está tomando banho, não importa o que você tiver, você está em constante relacionamento com Deus. Amém? Terceira implicação, quero que você fale comigo, vamos lá? O relacionamento é com um pai. Puxa, para mim muda tudo. Eu disse, essa é uma coisa que você ouviu a vida toda. E eu ouço de umas pessoas mais velhas aqui me chamarem de pastor. Para mim isso é um presente maravilhoso. Porque eu sou pai. Adoro os meus filhos e netos. Então é maravilhoso demais o que Deus faz. Essa experiência. E nessa experiência eu entendo Deus. E quando Ele fala que é pai, Ele exatamente está falando, não porque Ele precisa falar isso, porque Deus não é assim. Mas Ele precisa falar numa linguagem que eu entenda. Então Ele está dizendo para você, é um pai verdadeiro, pai genuíno, pai que ama. Então Ele está falando de ternura, Ele está falando de amor, Ele está falando de proteção, Ele está falando de cuidado. Então nesse contexto a oração é uma oração ao Pai, não é a Deus, não é uma divindade, não é alguém distante. Falou Pai, e Ele fala tanto que o Pai é de um jeito, que falou assim, olha, nem vocês usem de várias repetições, por quê? Fala, e fala de novo, e fala. Ele não está dizendo que você não pode insistir com Deus. Ele fala de persistência. Está falando de repetir demais. Aquelas pessoas que pensam, vou fazer tantas orações assim, e Deus vai me ouvir. Falou, não, ninguém convence. Falou, eu sou seu pai, eu já sei. Eu não preciso ser convencido. O convencimento que eu preciso é o seu coração que me ama e depende de mim. Que se humilhe e confie em mim. Então, quando você for para Deus, na sua oração, você está vendo assim, é um pai que me ama e que quer o melhor para a minha vida. Amém? Nesta manhã, eu estava lendo em Oséias com a Rosani, e antes de vir para cá, sempre fazemos isto, que era parte da nossa devocional. E Deus estava falando assim, eu te peguei no colo, como se pega uma criança, olha a fala dele. Eu carreguei você, eu afaguei você, o que aconteceu com você? Porque você me abandonou, porque você vai para outro Deus, esse Deus nunca te pegou no colo, esse Deus nunca foi terno com você, nunca te protegeu, nunca cuidou. Quando Ele esteve aí? Isso é madeira, isso é pedra, eu não sei. Eu carreguei você, como se carrega uma criança.
Deus o tempo todo ele fala para Israel: te carreguei no colo no deserto, como um pai carrega a criança e afaga, mas você não me quis. Ele está o tempo todo dizendo: eu sou pai, e te amo, e sabe tudo. Então eu preciso entender que ele não está preocupado com performance sua e minha. Por isso que ele falou, as pessoas estão orando errado. Ah, mas eu não sei orar bonito, eu não sei fazer isso. Ah, mas eu não faço tão bem. O pai nunca está preocupado com performance. Claro que eu quero que o meu filho faça o melhor, mas ele vem com desenho, e o que eu estou interessado no meu filho e no desenho, e eu não estou preocupado se aquele desenho é o melhor desenho do mundo. Aquele desenho é o melhor do mundo, porque foi meu filho que tentou os primeiros rabiscos da vida dele. Você entende como Deus é? Eu falei, isso é pai, é assim que eu sou com vocês. Amém? Quando você for orar, lembra disso. É aquele que me espera, que criou esse canal de comunicação, porque ele já me ama, e quando eu falar com ele, é um pai que já sabe tudo, que me ama e que é o melhor para a minha vida. Amém? Vamos para o quarta implicação. Fale comigo. A oração é reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Quando você vai para a oração, ele está falando assim, reconhecimento da santidade, porque está dizendo, santificado seja o teu nome. Não é santificado o nome do Israel. Qual é aquela igreja? Aquela igreja do pastor Israel. Entendeu? Não é isso? Quantas pessoas estão assim? Quantas igrejas nós estamos assim? Nós estamos vindo. A personalidade é maior do que o próprio, né? Essa personalidade humana é maior que o próprio Deus. Santificado seja fulano, é quase isso que falta. Porque as pessoas vão arrumando assim, ó. Houve uma época que era pastor não serviu, vamos me chamar de bispo. Bispo não serviu, você profeta não sei o que, vai subindo. Aí chegaram e não sabe para onde ir. Próximo passo é dizer, eu sou Deus, porque são aqueles que vão dizer, eu sou Jesus, porque eu sou apóstolo não sei o que. Se apóstolo, o apóstolo ia ficar quietinho, ia fundar igrejas, ia levar a missão de Jesus. Não, eu sou apóstolo porque esse é o meu avião, esse é o meu carro, esse é o meu nome, essa é a minha fama. E as pessoas estão perdendo, a santidade é de Deus, o reconhecimento, a adoração é para Deus. Então quando eu estou na minha oração, a minha preocupação não é com o meu nome, é com o nome dele. Que o seu nome seja conhecido, que o seu nome seja adorado através da minha vida, que o seu nome seja louvado. Santo, 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 santo é o Senhor. Essa é a ideia, é assim que ele fala. Amém? Também é reconhecimento da vontade, porque ele está dizendo, seja feita a sua vontade. Eu mandei porque a oração é assim, oração bem do nosso jeitinho abrasileirado, que nós não, ó Deus, o Senhor sabe os meus sonhos, o Senhor sabe os meus planos, o Senhor sabe o que eu quero, não é assim que a gente faz, o Senhor sabe o que eu preciso, e não é isso que ele está dizendo aqui não. Porque é a questão de, Senhor, abençoa meus planos, eu peço que o Senhor abençoe. E Deus está dizendo assim, eu gostaria de apresentar meus planos abençoados para você. Mas se você quiser insistir, bater a sua cabeça e rabiscar algumas coisinhas para brigar com a eternidade que eu planejei para você, eu vou deixar, até que você queira. Continua, vai fazendo do seu jeito, vai batendo cabeça, vai tentando levar a sua vida. Um dia, quem sabe, você acorda e ouve o que eu tenho para te dizer. Seja feita a tua vontade na terra como já é feito no céu. E esse feito não é porque Deus vai vir aqui arrebentar tudo, é porque Jesus transformou a sua vida e você e eu vamos viver a vontade dele e mostrar a vontade dele para o mundo, nas nossas vidas. Então seja feita a tua vontade como é no céu, aqui na minha vida, em quem eu sou, não a minha vontade, a tua vontade, é a oração de Jesus. Pai, passa de mim, se possível passa esse cálice, Pai. Depois de 3 vezes orar, Pai, com tudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, a tua vontade. Pode ser difícil, e foi difícil, porque ele diz, Pai, porque você me desamparou, complicado demais, ele suou gotas de sangue, está dizendo que não vai ser fácil, mas a tua vontade é a melhor, e diz que ele, com a esperança de que ele ia ser restaurado, e assumiu o seu lugar à direita de Deus, ele suportou tudo que suportou, por causa da esperança que ele colocou, que Deus colocou no seu coração, e somos chamados para viver assim, você e eu, desta forma. Fazer a vontade de Deus não vai ser fácil, irmãos.
Não pense que é pegar uma descida e soltar o seu carrinho, né, na banguela, como diz, e deixa aí, não. É ir contra a água, é contra a maré, é contra as ondas, é contra tudo que há. Mas a certeza de que Deus está conosco. Fazer a vontade dele. Então ele diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o desafio é você e eu conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida, passar por uma transformação e a gente começar a ver a vida do jeito de Deus e as coisas vão mudar na nossa vida. Amém? Conhecer a vontade dele. Uma outra coisa dentro desse reconhecimento é reconhecermos, então, nós reconhecemos a santidade de Deus, nós reconhecemos a vontade de Deus, agora a gente reconhece a nossa dependência. Por quê? Porque a gente fala o pão nosso de cada dia. O maior ensino de Deus para o povo de Israel no Egito foi exatamente, no deserto foi esse. E eu quis te dar a entender que o homem não vive só de pão. E a gente precisa confiar no Senhor Jesus. E assim, ele falou, como eu dei o pão para vocês cada dia. 40 anos, não faltou. Diz que sabe que hora que parou de vir maná do céu? A hora que eles pisaram, se não me engano, pisaram no primeiro dia na terra. Falou, agora cessou, vocês não precisam mais. Mas sabe o que é no deserto? Você alimentar aqueles milhões de pessoas com água, com comida necessária, para eles poderem viver, aquelas pessoas, todas aquelas pessoas. Mais de 2 milhões de pessoas, e animais e tudo. E não faltou, ninguém morreu por isso. Nem sandálias estragaram. Então você precisa entrar nesse ano lembrando, não é na sua força. Faça o máximo que você puder, mas não põe Deus no escanteio e tenta fazer porque você vai perder. Você vai perder. Não sou eu que estou dizendo, não tem bênção. É você fazer sozinho. Então o pão nosso de cada dia, não precisa correr atrás no sentido de agarrar de qualquer maneira. Faça em obediência e fala, dá-nos, Pai. Ele diz assim, eu vou dar a vocês o necessário. Precisamos crer no Senhor Jesus. Uma outra coisa dessa dependência que nossa diária é a questão de perdão. Porque eu olho para o Senhor e falo, perdoa as minhas falhas. Eu olho para Deus e falo, Senhor, eu sei que eu falho. Eu sei que não sou tudo que o Senhor quer. Tem misericórdia de mim. Me ajuda na minha vida. É olhar para Ele, é mudanças. E quando eu falo também livra do mal, eu estou dizendo assim, as tentações virão. Eu serei cercado. E eu peço, Senhor, por favor, não me deixa cair. Não me deixa me enganar. Não me deixa ser iludido. Ele diz, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Então, quando nós fazemos isso, a gente está dizendo assim, eu não sou autossuficiente. A oração do Pai Nosso é dizer assim, eu não sou autossuficiente, eu preciso de Ti. O pão de cada dia me dá. Perdoa as minhas falhas. Livra-me do mal. Livra das tentações. Eu não sou autossuficiente. Eu preciso dele. Amém? Você precisa do Senhor? Você vive assim? Deus tem misericórdia. Um outro reconhecimento é de que o reconhecimento de que necessitamos de santidade pessoal. Porque quando eu estou dizendo perdoa as minhas dívidas, eu estou dizendo que, e a oração está dizendo assim, você não pode viver a sua vida de qualquer maneira. Eu já fiz tudo isso, reconheci tudo isso que ele disse. Mas diz, olha para mim. É como uma oração, Pai, veja se há em mim algum caminho mau. Eu sei que eu vou pisar na bola. Então eu estou procurando santidade pessoal, Pai. Eu falei da sua santidade. Santifiquei teu nome. Mas isso implica também em transformação na minha vida, no meu coração. Eu não quero viver de qualquer maneira. Eu quero isso, eu quero ter certeza de que a minha vida é uma vida transformada e diferente. Eu não tenho nenhuma pendência com Deus. Santidade pessoal. Mas outra coisa que me chama a atenção e é muito forte, que é o próximo reconhecimento dentro disso aí, de quem Deus é e de quem nós somos. A gente está olhando para Deus e para nós, você viu o que eu estou dizendo? É que reconhecimento da responsabilidade que nós temos no nosso testemunho. Por quê? A oração vai demonstrar que o nosso coração está alinhado com Deus. Nós fazemos a oração do Pai Nosso e não rezamos o restante. Não oramos o restante. Não falamos o que vem depois. O Pai Nosso. O contexto todo.
Nós conseguimos fazer aquela desculpa que eu dei, Senhor, o Senhor sabe que eu não vou perdoar a pessoa, porque o Senhor entende, o Senhor me conhece, eu sei que o Senhor é Pai. Aquela pessoa não merece, ela me magoou demais, ela feriu demais, então eu sei que o Senhor me entende, então o Senhor vai dar um jeito, mas Deus não está dizendo isso nesse texto. Ele fala primeiro, que eu vou perdoar você na medida que você perdoar as pessoas. E aqui é a verdade, que é o maior testemunho da nossa vida, que nós somos de Deus, é exatamente isso, a gente está mostrando para o mundo que essa é a diferença, senão nós não temos diferença. Perdoa como perdoei. Aí a pessoa, perdoa como perdoou, tudo bem, mas ele vai mais além. Falei, eu vou perdoar se você perdoar. Se você não perdoar, eu vou agir com a mesma medida com você. E isso é muito sério. Quem perdoa? Quando eu e você perdoamos, a gente entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho é Jesus olhar para mim e você, o amor incondicional. Ele olha para mim e não põe condição nenhuma. Ele olha para mim e diz assim, que sabe que eu não tenho nada de bom para oferecer. Eu olho como a minha dívida é tão grande, não há o que eu possa fazer para pagar. Então realmente eu estou perdido. Não há o que fazer. E eu não tenho como retribuir, eu não tenho como pagar de volta. Porque esse é o contexto que Jesus fala sobre o perdão. Eu vendo a minha família, eu já perdi todos os bens, eu vendo a minha família, eu me vendo para trabalhar para você e mesmo assim não vou conseguir pagar a minha dívida. Essa era a ideia. Então é assim. Então quando eu começo a exigir das pessoas, eu começo a dizer que eu sou bom, que eu tenho direitos. E Jesus tem que ter misericórdia no nosso coração e nos ajudar a entender que a gente não tem direito, não tem direitos. E a gente perdoa incondicionalmente. Não é fácil. Quando eu estou falando para você, não é fácil. Se você luta, eu luto no meu coração. Luto demais. Tem algumas coisas que são intragáveis para mim, são difíceis. Tem coisas que apertam na minha vida que são doloridas demais. E eu perco completamente o chão. Mas eu tenho que deparar com isso aqui. E lembrar o tempo todo que eu não sou nada. E que Ele é tudo. E que Ele me aceitou. Sem eu ter nada para oferecer. E eu tenho que fazer a mesma coisa com as pessoas que fizeram e que não merecem. Você entende isso? E a gente arruma desculpas. A gente arruma desculpas para isso. Deixa eu concluir da seguinte forma. A oração aqui, você está aprendendo comigo que a oração é como raiz e não como folhas. Não é com isso que estamos preocupados. Jesus não está dando apenas palavras para a gente. Ele está dizendo assim, é um caminho profundo, um caminho para a vida espiritual profunda, que eu estou apresentando para vocês. Se vocês querem aprofundar as raízes, ele está dizendo, esse é o caminho da oração. E também não é um ritual. Eu sei que todo sepultamento, todo velório, eu faço aquela oração do Pai Nosso. Mas é minha razão de fazer porque tem gente de todas as religiões ali. E então essa é uma oração universal que todos podem se juntar naquele momento de dor e orarmos. Mas oração não é ritual. Jesus não falou assim, se você fizer toda vez orar 10 Pai Nosso, 15, 20, eu vou te ouvir. Não, Ele não está dizendo isso. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Ele está dizendo, eu estou mostrando quem é você, quem eu sou. Eu estou mostrando a você qual é o canal que eu criei de bênção para a sua vida. E como você pode se relacionar e ter uma vida de vitória. No meu nome, como você pode relacionar comigo. E saber que está tudo bem entre nós. Então, é aqui que a gente cria raízes. Aqui que a gente conhece a vontade do Pai, o caráter do Pai. A gente aprende a perdoar que nem o Pai. A gente aprende a viver que nem o Pai. É aqui que a gente aprende, é nessa oração. Então, sua oração do Pai Nosso deveria ser um desejo de falar com o Pai. Amém? A sua oração tem que ser um desejo de honrar aquele que fez tudo por você. Aquele que veio na sua direção e te amou e se entregou por você. Santificado seja o teu nome. Conhecido, louvado, adorado, o único Deus verdadeiro. Não há outro além de ti. Isso deveria ser a nossa oração. Oração também num desejo de que a vontade de Deus se faça nas nossas vidas. Esse deve ser, isso é o que há por trás dessa oração. Que a gente viva uma vida
de vitória, que Ele supra, que a gente entenda a nossa dependência dEle. Por último, que a gente entenda a necessidade de testemunhar. E essa oração, ela não nasce de pressa, da pressa. Ele está dizendo, vai para o seu quarto e ore em secreto. É muito interessante isso aqui. E é muito mais do que você ir para o seu quarto. Queria que você entendesse isso. Tem muita gente que pensa, eu fui para o quarto e orei. E daí? O pessoal do louvor pode subir já. Fui para o quarto e orei. Não, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo assim? Separa um lugar e um tempo para mim, para a gente ficar só nós dois, para conversar. Vocês me ouviram? O que é um quarto secreto? Ele está dizendo assim, arruma um espaço e um lugar para a gente ficar só, para a gente conversar. Sempre. E aí eu vou falar, você me ouve, tá bem? Eu tenho bastante coisa para te falar. Você pode falar também, eu vou te ouvir, mas ele está te convidando para isso. Um lugar especial assim, que maravilhoso. E ele diz assim, desse lugar secreto, aí o pastor Cristiano disse no início, clama-me e responder-te. Quer dizer, eu vou falar tantas coisas tão maravilhosas para o seu coração que você não imagina. Nesse lugar, eu vou revelar coisas para o seu coração.